Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 12. Novas alianças. Grindal gostaria que tivesse havido um transcritor, mesmo que simples, dentre os objetos que retirara de Ilian após a morte de Samael. Aquela era costumava ser apavorante, primitiva e desconfortável. Ainda assim, em parte, era de seu agrado. Dentro de uma grande gaiola de bambu no canto do cômodo, uma centena de aves de plumagens reluzentes cantavam melodiosamente, quase tão belas em seus volteios multicoloridos, quanto seus dois animais de estimação trajando roubos transparentes, que a aguardavam de cada lado da porta, olhares cravados nela, ansiosos para satisfazer seus desejos. Se lamparinas a óleo não emitiam a mesma luminosidade que esferas de luz, ao menos produziam, com o auxílio de grandes espelhos nas paredes, certo esplendor bárbaro junto ao teto de escamas douradas. Seria bom se fosse preciso apenas dizer as palavras, mas colocá-las no papel de próprio punho proporcionava um prazer similar ao que ela sentia ao desenhar. A escrita daquela era parecia bastante simplória, e aprender a reproduzir a caligrafia de outra pessoa também não havia sido difícil. Depois de fazer uma assinatura cheia de floreios, não de seu próprio nome, claro, ela secou a tinta do papel espesso, dobrou e selou, usando um dos anéis ducais de vários tamanhos que estavam enfileirados decorando a escrivaninha. A mão e a espada de Arad Doman marcaram um círculo irregular de cera azul e verde. Leve isto ao Lord Turald, rápido, e diga apenas o que eu lhe falei. Tão rápido quanto os cavalos puderem me levar, milady. Nazran se curvou a apanhar a carta, um dos dedos alisando os fios finos do bigode preto sobre um sorriso cativante. De porte largo, pele marrom escura e trajando um casaco azul bem ajustado. Era um homem bonito, só não bonito bastante. Recebi isto de Lady Tuva, que morreu devido a seus ferimentos depois de me contar que era uma mensageira de Al-Zalan e que havia sido atacada por um homem cinza. Garanta que tenha sangue humano no papel, avisou ela. Duvidava que alguém daqueles tempos fosse capaz de discernir sangue humano de qualquer outro, mas já se deparara com surpresa demais para correr riscos desnecessários. O suficiente para dar realismo, mas não a ponto de estragar o que escrevi. Os olhos negros e calorosos do homem demoraram-se nela enquanto ele fazia mais uma mesura. Mas, assim que se endireitou, saiu apressado em direção à porta, as botas ecoando no piso de mármore amarelo claro. Não chegou a perceber os serviçais fitando-a ardentemente, ou fingiu não perceber, embora um dia tivesse sido amigo do jovem rapaz. Só um toque de compulsão fora necessário para deixar Nazareth quase tão ávido para obedecer quanto os outros dois, além de certo de que ainda voltaria a provar dos encantos dela. Grindal deu uma risada baixinha. Bem, ele acreditava que havia provado. Um tantinho mais bonito, e talvez o tivesse. Claro que depois teria perdido qualquer utilidade. Ele mataria cavalos de exaustão só para chegar a Ituralde. E se aquela mensagem, entregue pela prima próxima de Alzalan e supostamente enviada pelo próprio rei, com o homem cinza tentando detê-la, não satisfizesse a ordem do grande senhor para fomentar o caos, nada mais faria, além de fogo devastador. E serviria muito bem aos propósitos dela também.
aos propósitos dela. A mão de Grindal pousou num único anel sobre a mesa que não era ducal. Um círculo dourado simples, pequeno demais para qualquer outro dedo que não seu mindinho. Tinha sido uma grata surpresa encontrar um mangreal para mulheres, em meio aos pertences de Samael. Grata surpresa a haver tempo para encontrar algo útil, com a autória aqueles cachorrinhos que se intitulavam Ashaman, entrando e saindo dos aposentos de Samael no grande salão do conselho. Tinham levado tudo o que ela não pegara. Cachorrinhos perigosos, todos eles, especialmente Autor. E ela não quisera correr o risco de ninguém ter como ligá-la a Samael. Sim, era preciso acelerar o ritmo dos seus planos e distanciar do desastre de Samael. De repente, um rasgo vertical prateado surgiu na outra ponta do cômodo, seu brilho contrastando com as tapeçarias que pendiam entre os pesados espelhos dourados, e um sininho cristalino tilintou alto. Surpresa, ela ergueu as sobrancelhas. Alguém se lembrava dos bons modos, de uma era mais civilizada, ao que parecia. Levantou-se e empurrou o anel de ouro contra o anel de rubi que trazia no mindinho, usando-o para abraçar Saidar, antes de canalizar a teia que ressoaria um sininho em resposta a quem queria abrir um portão. O Angreal não oferecia muito, mas qualquer pessoa que achasse saber o tamanho de sua força ficaria surpresa. O portão se abriu e duas mulheres trajando vestidos de seda preta e vermelha quase idênticos o atravessaram com cautela. Duas? Mogdin, pelo menos, se movimentava com cuidado, os olhos escuros vacilantes à procura de armadilhas. As mãos alisando as saias volumosas. Instantes depois o portão se dissipou, mas ela continuou abraçando Saidar. Uma precaução sensata, embora Mogdin sempre tivesse gostado de se precaver. Grindal também não largou a fonte. A acompanhante de Mogdin, uma mulher baixinha com longos cabelos prateados e olhos azuis vívidos, encarava com frieza tudo o que havia à sua volta, mal dedicando mais que uma olhadela na direção de Grindal. Por sua atitude, parecia até uma conselheira superior, obrigada a aguentar a companhia de trabalhadores comuns e determinada a ignorar sua existência. Para estar imitando a aranha, era uma garota tola. O vermelho e o preto não caíam bem com sua cor de pele, e ela deveria ter feito melhor uso de um busto tão avantajado. Esta é Sindani, Grindal, apresentou Mogdin. Já? Nossa. Estamos trabalhando juntas. Ela não sorriu ao dizer o nome da jovem arrogante, mas Grindal sim. Bonito nome para uma garota, mas que bonita. Mas que ironia do destino levar uma mãe daquela época a dar à filha um nome que significava última chance. O semblante de Sindani se manteve frio e sereno, mas seus olhos se acenderam. Uma linda boneca esculpida em gelo, mas com chamas ocultas. Parecia que ela sabia o significado e não gostava. O que traz você e sua amiga aqui, Mogdin? Questionou Grindal. A aranha era a última pessoa que ela esperara que saísse das sombras. Não tenha medo de falar na frente dos meus serviçais. Ela gesticulou e a dupla juntou à porta se prostrou de joelhos e pressionou os rostos no chão. Não chegariam a cair mortos com um simples comando dela, mas quase. Que interesse você vê neles se destrói qualquer coisa que se possa torná-los interessante? Questionou Sindani, andando a passos largos e arrogantes pelo recinto. Mantinha-se muito ereta, lutando por cada fiapo de altura. Você sabia que Samael está morto? Grindal fez um pequeno esforço para manter a serenidade. Imaginara que a garota fosse alguma aliada das trevas que Mogdin recrutara para realizar tarefas. Quem sabe uma nobre que achava que seu título tinha algum valor. Mas agora que a moça se aproximara, era mais forte com um poder único que a própria Grindal. Até mesmo em sua era, tratara-se de algo incomum entre homens e realmente raríssimo entre mulheres. De imediato, por instinto,
ela reconsiderou suas intenções de negar qualquer contato com Samael. Suspeitei, respondeu, dirigindo um sorriso falso para Mogdin por cima da cabeça da jovem. Quanto será que ela sabia? Onde harei encontrar uma garota tão mais forte que ela? E por que estava viajando com a moça? Mogdin sempre tivera ciúme de qualquer um que fosse mais forte que ela, ou mais qualquer coisa que ela. Ele costumava me visitar, me importunava para ajudá-lo em um plano maluco atrás do outro. Eu nunca o rejeitava diretamente, porque você sabe que era um homem perigoso para se rejeitar assim. Aparecia sem falta a cada poucos dias e, quando parou de vir, presumi que algo grave tivesse acontecido com ele. Quem é esta garota, Mogdin? Uma descoberta notável. A mocinha se aproximou e levantou a vista para encará-la com olhos que pareciam fogo azul. Ela já lhe disse meu nome. É só isso que você precisa saber. A garota sabia que falava com uma escolhida, mas ainda assim, seu tom de voz continuou gélido. Mesmo considerando sua força, não se tratava de uma mera aliada das trevas, a menos que fosse maluca. Já prestou atenção no clima, Grendel? De súbito, Grendel se deu conta de que Mogdin estava deixando a moça controlar a conversa, mantendo-se na retaguarda até notar alguma fraqueza. E Grendel estava permitindo. Não imagino que você tenha vindo até aqui para me contar que Samael morreu, Mogdin, disse ela em tom duro. Nem para falar sobre o clima. Você sabe que eu quase não saio. A natureza era caótica, desordenada. Nem janelas havia naquele cômodo, nem na maioria dos que ela ocupava. O que você quer? A mulher de cabelo escuro se esgueirava junto à parede, ainda envolta no brilho do poder único. Grendel deu um passo, casualmente, para que ambas permanecessem em seu campo visual. Você não entendeu, Grendel. Um sorriso frio curvou bem de leve os lábios carnudos de Sindani. Ela estava se divertindo. A líder entre nós sou eu. Mogdin está em maus lençóis com Moridin por conta dos equívocos recentes dela. Passando os braços em torno de si mesma, Mogdin lançou uma cara feia para a baixinha de cabelo prateado, que foi tão significativa quanto uma confirmação em voz alta. De repente, os olhos grandes de Sindani se arregalaram ainda mais, e ela arquejou e estremeceu. O olhar fulminante de Mogdin se tornou malicioso. Você é a líder por enquanto, zombou ela. Aos olhos dele, seu lugar não é muito melhor que o meu. E então foi a vez dela de tomar um susto e tremer, mordiscando o lábio. Grendel se perguntou se estariam brincando com ela. O ódio visceral que uma sentia pela outra estava estampado no rosto daquelas mulheres e parecia genuíno. De qualquer forma, ia ver se as duas gostavam que brincassem com elas. Esfregando uma mão na outra, inconscientemente esfregando um angreal em seu dedo, ela caminhou até uma cadeira sem tirar os olhos da dupla. A doçura de Saidar fluía por seu corpo e lhe trazia conforto. Não que precisasse de conforto, mas havia algo estranho ali. O espaldar alto e reto, com entalhes e douraduras proeminentes, fazia a cadeira se assemelhar a um trono, embora não fosse diferente de nenhuma outra do cômodo. Esse tipo de coisa afetava até as pessoas mais sofisticadas em níveis que, conscientemente, elas jamais se davam conta. Grendel reclinou-se para trás, cruzou as pernas, um dos pés balançando no ar, a imagem perfeita de uma mulher em absoluta tranquilidade, e fez sua voz soar entediada. Já que quem manda é você, garota, me diga, quando esse homem se intitula Morte e está em carne e osso, quem ele é? O que ele é? Moridinha na Iblis. A voz da garota exalava calma, frieza e arrogância. O grande senhor decidiu que está na hora de você também servir ao Naiblis. Grendel se impertigou.
Isso é um absurdo. Não conseguiu disfarçar a raiva em sua voz. Um homem de quem eu nunca ouvi falar foi nomeado regente do grande senhor na Terra? Ela não se importava quando outras pessoas tentavam manipulá-la e sempre dava um jeito de fazer os planos dos outros se voltarem contra eles. Mas Mogedin só podia achar que ela era uma idiota. Não tinha dúvida nenhuma de que ela estava orientando aquela garota irritante, independentemente do que dissessem e dos olhares que disparassem uma para a outra. Eu sirvo ao grande Lorde, a mim mesma e a mais ninguém. Acho melhor vocês irem embora agora e jogar esse joguinho em outro lugar. Demandred pode se distrair com ele. Ou Semir Reis. Cuidado com como vão canalizar na hora de sair. Armei algumas teias invertidas e é melhor vocês não dispararem nenhuma. Era mentira, mas muito crível. E por isso foi um choque quando Mogedin canalizou de repente, e cada lamparina do aposento se apagou, mergulhando-as na escuridão. De imediato, Graendal atirou-se da cadeira para não estar mais onde a tinham visto pela última vez, e também canalizou mesmo enquanto se movia, tecendo uma teia de luz que pairou ao lado dela. Uma esfera de um branco puro que projetou sombras lúgubres por todo o cômodo, e revelou com clareza as outras duas. Sem hesitar, Graendal voltou a canalizar, usando toda a força do anelzinho. Nem precisava de toda, nem mesmo da maior parte, mas queria qualquer vantagem que pudesse ter. Iam atacá-la, então? Uma rede de compulsão envolveu apertado cada uma delas, antes que as duas tivessem como se mexer. Com raiva, urdiram as teias apertadas quase a ponto de machucá-las, e as duas mulheres passaram a encará-la com adoração, os olhos arregalados e as bocas entreabertas, intoxicadas de veneração. Estavam ao comando dela agora. Se as mandasse cortar a própria garganta, assim o fariam. De repente, Graendal se deu conta de que Mogedin não estava mais abraçando a fonte. Tamanha compulsão devia ter sido um choque suficiente para fazê-la soltá-la. Os serviçais junto à porta não tinham se movido, claro. Agora, vocês vão responder às minhas perguntas, anunciou ela, um tanto sem fôlego. Tinha várias, incluindo quem era aquele tal Moridin, se é que existia mesmo, e de onde Sindane viera. Mas uma pergunta incomodava mais que as outras. O que você esperava ganhar fazendo isso, Mogedin? Posso decidir amarrar estas teias em você. Pode pagar pelo seu joguinho servindo a mim. Não, por favor, gemeu Mogedin torcendo as mãos. Ela até começou a chorar. Você vai matar todos nós. Por favor, precisa servir ao Naiblis. Foi para isso que fizemos. Para levar você aos serviços de Moridin. O rosto da mulherzinha de cabelo prateado parecia uma máscara sombreada de pânico sob a luz tênue, o peito subindo e descendo enquanto ela ofegava. De repente, nervosa, Graendal abriu a boca. Aquilo fazia cada vez menos sentido. Ela abriu a boca e a fonte verdadeira se dissipou. O poder único se esvaiu de dentro dela, e a escuridão voltou a engolir o aposento. Abruptamente, os pássaros nas gaiolas agitaram-se num frenesi de gorjeios, as asas voejando frenéticas e batendo nas barras de bambu. Atrás dela, uma voz ecoou, arranhada feito pedra sendo triturada em pó. O grande senhor achou que você talvez não fosse acreditar nas palavras delas, Graendal. A época em que você podia viver como bem queria já passou. Uma bola de alguma coisa surgiu no ar. Um globo absolutamente negro, mas o ambiente foi tomado por uma luz prateada. Os espelhos não brilharam, pareciam opacos sob aquela luminosidade. Os pássaros ficaram imóveis, calados. De alguma forma, Graendal soube que o terror os paralisara. Ela ficou embasbacada ao ver o Mirdraal ali parado, pálido, sem olhos,
e trajando um preto mais escuro que a bola, mas maior que qualquer outro que ela já tivesse visto. Só podia ser um motivo para ela não sentir a fonte, mas era impossível. A não ser que... De onde teria vindo aquela estranha esfera de luz negra, se não dele? Grindal jamais sentira o mesmo medo que outros sentiam do olhar de um Midrael, não no mesmo nível. Mas ainda assim suas mãos se ergueram sozinhas e ela precisou baixá-las rápido para se impedir de cobrir o rosto. Ao dar uma espiadela na direção de Mogdin e Sindani, se encolheu. Ambas haviam adotado a mesma postura dos serviçais, ajoelhadas, a cabeça encostando no chão, voltadas para o Mirdral. Grindal sentiu a boca muito seca. Você é um mensageiro do grande senhor? Sua voz soou estável, mas fraca. Ela nunca ouvira falar daquilo, do grande senhor mandar uma mensagem por meio do Midrael. E, no entanto, Mogdin era uma grande covarde, mas continuava sendo uma escolhida, e se rebaixara tão devotamente quanto a garota. E havia aquela luz. Grindal se viu desejando que seu vestido não fosse tão decotado. Ridículo, claro. Todos sabiam do apetite dos Midrael por mulheres, mas ela era um dos... Seus olhos foram uma vez mais na direção de Mogdin. O Midrael passou por ela, indiferente. Seu longo manto negro pendia imperturbado por seus movimentos. Aginor tinha a teoria de que aquelas criaturas não estavam tão presentes no mundo como todas as outras coisas. Eram levemente fora de sintonia com o tempo e a realidade, ele dizia. E sabia-se lá o significado disso. Sou Shaidar Haran. Parando junto dos serviçais, o Mirdral se curvou para agarrá-los pela nuca, um em cada mão. Quando eu falar, pode considerar que está ouvindo a voz do grande senhor da escuridão. As mãos se apertaram até se ouvir o ruído surpreendente alto de ossos se partindo. O jovem morreu tendo espasmos, chutando o ar. A moça só fez tombar flácida. Eram dois dos mais belos que tinha. O Mirdral se endireitou ao largar os cadáveres. Sou a mão dele neste mundo, Grindal. Quando estiver diante de mim, você está diante dele. Grindal pensou com cuidado, ainda que rápido. Estava com medo, uma emoção que estava bem mais habituada a instilar nos outros, mas sabia controlá-lo. Ainda que jamais tivesse comandado exércitos, como alguns outros já tinham feito, não era nem estranho ao perigo nem covarde. No entanto, aquilo era mais que mera ameaça. Mogdin e Sindani permaneciam ajoelhados com a cabeça no piso de mármore. Mogdin até tremia visivelmente. Grindal acreditava naquele Mirdral, ou no que quer que ele fosse de fato. O grande senhor estava atuando de maneira mais direta nos eventos, como ela temera. E se ficasse sabendo das armações dela com Samael, se decidisse agir, no caso, àquela altura, apostar que ele não sabia era tolice. Ela se ajoelhou calmamente diante do Mirdral. O que o senhor quer que eu faça? Sua voz recuperará a força. Uma dose necessária de flexibilidade não era covardia. Aqueles que não se curvaram ao grande senhor eram curvados por ele, ou quebrados. Devo chamá-lo de grande mestre ou prefere algum outro título? Eu não me sentiria confortável em me dirigir nem à mão do grande senhor como me dirigiria a ele. Incrivelmente, o Mirdral gargalhou. O som foi de gelo se esmigalhando. Mirdral nunca riam. Você é mais corajosa que a maioria e mais sábia. Pode me chamar de Shaidar Haran, desde que se lembre de quem eu sou. Desde que não deixe sua valentia se sobrepor demais ao seu medo. Enquanto ele dava suas ordens, uma visita ao tal Moridin era a primeira, ao que parecia, e ela precisaria se manter alerta contra Mogdin e talvez contra Sindani também, que talvez quisesse se vingar do breve uso da compulsão, já que ela duvidava que a garota fosse mais clemente que a aranha.
Grindal decidiu não contar da carta que mandara para Rodel e Turaldi. Nada do que lhe foi dito indicava que suas ações desagradariam o grande senhor, e ela ainda tinha que pensar em sua própria posição. Moridin, quem quer que fosse, podia até ser na Iblis agora, mas sempre havia uma manhã. Segurando-se firme enquanto a carruagem de Aririn sacolejava, Katsuen afastou uma das cortinas de couro da janela o suficiente para avistar lá fora. Uma chuva fraca caía sobre Caerhien, fruto de um céu cinzento cheio de nuvens carregadas e redemoinhos de vento. E não era só no céu que estava ventando. O assobio das rajadas sacudia mais a carruagem do que seu próprio deslocamento. Gotículas golpearam suas mãos, frias como gelo. Se o ar esfriasse um pouco mais, nevaria. Ela puxou o manto de lã para se agasalhar melhor. Ficara contente ao encontrá-lo e tratara de enfiá-lo no fundo dos alforjes. O ar esfriaria. Os telhados íngremes de ardós e as ruas de paralelepípedo da cidade reluziam molhados e, apesar de a chuva não ser tão forte, poucos se dispunham a enfrentar a ventania. Uma mulher conduzindo uma carroça de bois com um aguilhão comprido avançava tão pacientemente quanto os animais, mas a maioria das pessoas a pé se encolhia sob seus mantos, os capuzes puxados, e andava depressa por entre os carregadores de uma liteira que passava apressada, o com a tremular. Outros, além da muralha e dos bois, no entanto, não viam motivos para a pressa. No meio da rua, um imenso aiel olhava boquiaberto para o céu, sem acreditar naquele chuvisco que o ensopava, tão absorto que um batedor de carteira ousado lhe rasgou a bolsa do cinto e saiu correndo, sem a vítima sequer perceber. Uma mulher, cujo cabelo de cachos elaboradamente presos em um coque alto denunciava se tratar de uma nobre, caminhava devagar, o manto esvoaçando loucamente, assim como o longo capuz. Podia ser a primeira vez que ela andava por aquelas ruas, mas gargalhava sentindo a chuva lhe escorrer pelas bochechas. Da porta de uma loja de essências, a perfumista observava desolada. Seriam poucas as vendas naquele dia. A maior parte dos mascates subira pela mesma razão, mas um ou outro ainda insistia em anunciar chá quente e torta de carne em carrinhos protegidos por todos improvisados. Embora qualquer um que comprasse uma torta de carne na rua ultimamente merecesse a dor de barriga que teria. Um par de cachorros famintos saiu correndo de um beco, pernas rígidas e pelos eriçados, ladrando e rosnando para a carruagem. Katsuen deixou as cortinas caírem. Os cães pareciam identificar tão bem quanto os gatos quais mulheres eram capazes de canalizar, mas pareciam pensar que elas eram gatos, ainda que anormalmente grandes. As duas que vinham sentadas diante dela continuavam conversando. Me perdoe, mas a lógica é inescapável, dizia Daijian. Ela curvou a cabeça em um gesto arrependido, fazendo a pedra da lua que pendia uma correntinha fina de prata presa em seus longos cabelos pretos balançar contra sua testa. Seus dedos arrancavam a franja branca da saia escura e ela falava depressa, como se estivesse com medo de ser interrompida. Se você concorda que o calor persistente era obra do tenebroso, a mudança deve ser por alguma outra influência. Ele não teria cedido. Poderia-se dizer que ele decidiu congelar ou afogar o mundo em vez de assar. Mas por quê? Se aquela aventura se estendesse pela primavera, talvez os mortos superassem os vivos. Nada muito diferente de ter neve caindo verão adentro. Portanto, é lógico que alguma outra mão está atuando. O acanhamento da mulher rechonchuda às vezes testava sua paciência. Mas, como sempre, Katsuen considerou sua lógica impecável. Ela só gostaria de saber de quem era aquela mão e qual era seu intuito. Paz, resmungou Kumira. Eu prefiro uma grama de provas irrefutáveis do que 100 quilos da sua lógica de haja branca. Kumira era uma marrom, embora não tivesse muito dos defeitos típicos da haja. Mulher bonita, de cabelo curtinho, era cabeça dura e prática, uma observadora arguta,
que nunca se afundava tanto em pensamentos, a ponto de também perder de vista o mundo à sua volta. Mal acabara de falar, Kumira deu um tapinha gentil no joelho de Taijian e abriu um sorriso que fez seus olhos azuis passarem de penetrantes a calorosos. Os Xianaranos, de modo geral, eram um povo educado, e Kumira tomava cuidado de não ofender ninguém. Não de propósito, pelo menos. Concentre-se no que podemos fazer com relação às irmãs que estão com Zaiel. Se alguém aqui é capaz de pensar em alguma solução, sei que é você. Kazuene bufou. Elas merecem tudo o que receberem. Não fora permitido a ela nem a nenhuma de suas acompanhantes sequer se aproximar da tenda do Zaiel. Mas algumas das tontas que tinham jurado fidelidade ao garoto Altor haviam se aventurado além dos limites do enorme acampamento e voltado com o rosto pálido, divididas entre a indignação e a vontade de vomitar. Normalmente, ela também teria ficado furiosa com a afronta à dignidade das Aes Sedai, independentemente das circunstâncias, mas não daquela vez. Para alcançar seu objetivo, teria feito a Torre Branca inteira sair correndo nua pelas ruas. Como ia se preocupar com o desconforto de mulheres que podiam ter estragado tudo? Kumira abriu a boca para protestar, apesar de saber como ela se sentia. Mas Kazuene prosseguiu, calma, porém implacável. Pode ser que elas chorem o suficiente para compensar a bagunça que fizeram, mas eu duvido. Elas não são mais nossa responsabilidade, e se fossem, eu talvez as entregasse para o Zaiel. Esqueça todas elas daí já, e ponha essa bela mente que você tem para trabalhar no que eu lhe disse. As bochechas pálidas da Cairriena ruborizaram com o elogio. Graças à luz, ela só agia assim como outras irmãs. Kumira continuou sentada em silêncio, o rosto tranquilíssimo, as mãos no colo. Podia até estar calada no momento, mas poucas coisas eram capazes de calá-la por muito tempo. As duas eram exatamente o par que Kazuene queria de companhia naquele dia. A carruagem se inclinou quando os animais começaram a subir o longo aclive que levava ao Palácio do Sol. Lembre-se do que eu falei, advertiu Kazuene com firmeza. E tomem cuidado. Ambas murmuraram em concordância, como devido, e ela aqueceu. Se surgisse a necessidade, usaria a dupla como adubo e as outras também, mas não pretendia perder nenhuma só por elas terem sido descuidadas. Não houve chateação nem atraso na hora de deixar a carruagem passar pelos portões do palácio. Os guardas reconheceram o distintivo de Arilin nas portas e souberam quem estaria lá dentro. O veículo estivera no palácio com frequência na semana anterior. Assim que os cavalos pararam, um lacaio de olhar ansioso, trajando uma roupa preta sem adornos, abriu a porta da carruagem e ofereceu um guarda-chuva amplo e liso, feito de um tecido escuro oleado. A chuva gotejava da beirada em sua cabeça exposta, mas não era ele mesmo que o objeto devia proteger. Tocando rapidamente os ornamentos que pendiam do coque no alto da cabeça, só para garantir que todos estavam no lugar. Ela nunca tinha perdido nenhum, mas porque era cuidadosa com eles. Kazuene agarrou as alças da cesta de vime quadrada embaixo do assento e saltou. Meia dúzia de lacaios aguardava atrás do primeiro guarda-chuvas a postos. Tantas passageiras teriam lotado desconfortavelmente a carruagem, mas os homens não queriam ser pegos despreparados, e os que sobraram só saíram apressados quando ficou claro que só havia elas três. Claro que tinham visto a carruagem se aproximar. Serviçais homens e mulheres com trajes escuros formavam uma fileira organizada junto aos ladrilhos azul escuros e dourados do grande salão de entrada, cujo teto de abóbodas quadradas chegava a 5 braças de altura. Todos avançaram, recolhendo os mantos, ofereceram toalhinhas mornas de linho, caso alguém precisasse enxugar as mãos ou o rosto, e cálices de porcelana do povo do mar contendo vinho quente que exalava um forte aroma de especiarias. Uma bebida de inverno que a súbita queda de temperatura tornava apropriada. Até porque, afinal, era inverno. Finalmente.
Três Aes Sedai aguardavam ao lado, em meio a gigantescas colunas quadradas de mármore escuro e diante de frisos altos e claros, ilustrando batalhas que sem dúvida eram importantes para Kairiei. Mas por ora Kazuene as ignorou. Um dos jovens serviçais tinha uma pequena imagem vermelha e dourada bordada no lado esquerdo do peito do casaco, que as pessoas viam chamando de dragão. Korgaid, a mulher grisalha de semblante severo que dava ordens aos serviçais do Palácio do Sol, não ostentava nenhum ornamento. Só a argolona cheia de chaves pesadas que trazia na cintura. Ninguém mais tinha qualquer enfeite em sua indumentária. E apesar do aparente entusiasmo do rapaz, era Korgaid, a senhora das chaves, quem ditava o humor entre os serviçais. No entanto, ela permitira que o jovem exibisse seu bordado. Era algo a se ter em mente. Kazuene conversou com ela baixinho, pediu um quarto onde pudesse bordar seu bastidor sem ser incomodada, e a mulher nem pestanejou ao ouvir a solicitação. Mas também, trabalhando naquele palácio, sem dúvida já tinha ouvido pedidos mais estranhos. Quando os serviçais com os mantos e as bandejas se curvaram em suas mesuras e se retiraram, Kazuene finalmente se voltou para as três irmãs junto às colunas. Estavam todas olhando para ela, ignorando Kumiri e Daijian. Korgaid ficou, mas bem atrás, dando privacidade às Aes Sedai. Não esperava encontrar você perambulando tranquilas por aí, observou Kazuene. Achava que os Aiel eram duros com as aprendizes. Faeldrin mal reagiu, resumindo-se a um breve movimento de cabeça que balançou de leve as contas coloridas das trancinhas. Mas Mirana corou de vergonha, as mãos apertando as saias. Os acontecimentos abalaram tanto Mirana que Kazuene não tinha certeza se ela um dia se recuperaria. Bera, é claro, era praticamente inabalável. Quase todas ganhamos um dia livre por conta da chuva, respondeu Bera com toda a calma. Robusta e trajando uma lã simples, boa e bem cortada, mas decididamente sem graça, tinha a aparência de quem estaria mais em casa em uma fazenda que em um palácio. Mas só pensaria isso quem fosse tolo. Bera tinha uma mente aguçada, muita determinação, e Kazuene acreditava que ela jamais cometia o mesmo erro duas vezes. Assim como a maioria das irmãs, não superara o fato de conhecer Kazuene Melaidrin, vivinha e em carne e osso, mas não deixava o deslumbramento dominá-la. Depois de respirar fundo, quase imperceptivelmente, ela prosseguiu. Não consigo entender por que você fica voltando aqui, Kazuene. Está claro que quer alguma coisa de nós, mas, a menos que diga o que é, não temos como ajudar. Sabemos o que você fez pelo Lorde Dragão. Ela hesitou um pouco ao proclamar o título, já que ainda não tinham certeza de como se referir ao garoto. E é óbvio que você veio a Cairhien por causa dele. E até que nos conte por que e quais são suas intenções. Precisa entender que não vai poder contar com nossa ajuda. Faeldrin, outra verde, se assustou com um tom atrevido, mas assentiu em concordância, antes mesmo que Bera terminasse. Você também precisa entender o seguinte, acrescentou Mirana, cuja serenidade estava refeita. Se decidirmos que devemos nos opor a você, vamos nos opor. O semblante de Bera não se alterou, mas Faeldrin estreitou os lábios por um breve instante. Podia ser que ela discordasse e não quisesse revelar demais. Kazuene abriu um sorrisinho. Contar para elas o que e por quê. Se elas decidissem. Até o momento, elas só tinham conseguido se enfiar nos alforjes do jovem autor, de mãos e pés atados, inclusive Bera. Isso não as recomendava nem como capazes de decidir as roupas de alguém pela manhã. Eu não vim para encontrar vocês, embora Kikumiri e Daijian fossem gostar de fazer a visita, já que vocês estão com o dia livre. Com licença. Com um movimento para Korgaid ir na frente, Kazuene seguiu a mulher pelo salão de entrada. Deu só uma olhadela para trás. Bera e as outras já estavam levando Kumiri e Daijian embora, mas longe de tratá-las como hóspedes bem-vindas. Pareciam mais estar pastoreando gansos. Kazuene sorriu.
A maior parte das irmãs considerava Dai Jian pouco mais que uma bravia e a tratava um pouco melhor que uma serviçal. Na companhia dela, comida não ficava muito acima. Nem o mais desconfiado poderia achar que elas estavam ali para tentar convencer alguém de alguma coisa. Desse modo, Dai Jian serviria o chá e ficaria sentada quieta, exceto quando lhe dirigissem a palavra, e aplicaria somente aguçada a tudo que ouvisse. Comida deixaria qualquer uma, menos Dai Jian, falar antes dela, e classificaria e registraria cada palavra, gesto e cara feia. Pera e as demais manteriam o juramento que fizeram ao garoto, é claro. Isso nem estava em questão. Mas que dedicação era outra história. Até Miranda talvez não estivesse disposta a ir muito além da mera obediência. Isso já era ruim o bastante, mas deixava uma margem considerável para elas manobrarem, ou serem manobradas. Serviçais com uniformes escuros, executando apressados suas tarefas ao longo dos corredores amplos e cheios de tapeçarias, tratavam de abrir passagem para Kazuene e Korgaide. E as duas avançavam em meio a uma enxurrada de mesuras e reverências, feita por sobre cestos, bandejas e braços cheios de toalhas. Pelo modo como olhavam para Korgaide, Kazuene suspeitou que a deferência fosse tanto para a Senhora das Chaves quanto para uma Aes Sedai. Também havia um ou outro Aiel por ali, homens enormes que pareciam leões olhando com frieza, e mulheres que pareciam leopardos olhando com mais frieza ainda. Alguns desses olhares a acompanhavam, gélidos o bastante para fazer cair a neve que a chuva lá fora ameaçava. Mas outros Aiel lhe dedicaram meneios solenes de cabeça, e uma ou outra das mulheres de expressão felina chegou a abrir um sorriso. Ela nunca tomara o crédito por salvar o cara a carne deles. Mas as histórias iam mudando conforme eram contadas, e essa crença lhe garantia mais respeito que a qualquer outra irmã, e, seguramente, mais liberdade de movimento pelo palácio. Ela se perguntou o que eles achariam se soubessem que, se o garoto estivesse diante dela agora, seria difícil se conter para não lhe arrancar o couro. Pouco mais de uma semana desde que quase se matara, ele não só dera um jeito de se esquivar completamente dela, como tornara sua tarefa ainda mais difícil, caso metade do que Kazuene tivesse ouvido fosse verdade. Pena ele não ter sido criado em Farmading, se bem que isso poderia ter acabado levando a uma catástrofe. O aposento para onde Korgaide a levou era confortavelmente aquecido. O fogo ardia em lareiras de mármore nas duas extremidades do cômodo, e lamparinas acesas espelhavam suas chamas em torres de vidro, que afugentavam a escuridão do dia. Ficou claro que a mulher havia dado ordens para que preparassem a sala enquanto ela ainda aguardava no salão de entrada. Uma serviçal apareceu quase imediatamente, trazendo chá quente e vinho com especiarias em uma bandeja, além de bolinhos pincelados com mel. Mais alguma coisa, Aes Sedai? Indagou Korgaide. Kazuene botou o cesto de costura ao lado da bandeja em cima de uma mesa com bordas e pernas de douraduras salientes, e com entalhes rígidos também, assim como uma cornija larga, igualmente revestida de douraduras. Toda vez que visitava a Cairhien, Kazuene se sentia em um açude de peixes dourados. Apesar da luz e da calidez do interior, a chuva caindo pelas janelas altas e estreitas e o céu cinzento lá fora aumentavam essa sensação. Só o chá basta, respondeu. Se possível, diga para a Alana Mosvani que quero vê-la. Avise a ela e sem delongas. As chaves de Korgaide retiniram quando ela fez sua mesura e murmurou respeitosamente que iria pessoalmente encontrar a Alana Aes Sedai. Sua expressão séria não se alterou nem um instante enquanto se retirava. Era muito provável que estivesse analisando o pedido em busca de alguma sutileza. Kazuene preferia ser direta sempre que possível. Já havia feito uma porção de gente desperta quebrar a cara por não ter acreditado que ela queria dizer exatamente o que disse. Abrindo a tampa do cesto de costura, ela retirou o bastidor adornado por um trabalho inacabado.
O interior do cesto era provido de bolsos costurados para armazenar itens que não tinham nada a ver com costura. Seu espelhinho de marfim, com a escova e o pente, um estojo de penas e um frasco de tinta muito bem vendado, além de várias coisas que ela julgara útil ter em mãos ao longo dos anos, inclusive algumas que teriam surpreendido qualquer um com coragem suficiente para bisbilhotar o cesto. Não que costumasse perdê-lo de vista. Colocando com cuidado a caixa de linhas de prata polida em cima da mesa, ela escolheu os fios de que precisava e se sentou de costas para a porta. A imagem principal da peça de bordado estava concluída. Uma mão masculina segurando o antigo símbolo da Aes Sedai. Rachaduras atravessavam o disco branco e preto, e não dava para saber se a mão tentava mantê-lo inteiro ou esmagá-lo. Ela sabia qual era a sua intenção, mas o tempo diria qual das duas era a verdade. Ela passou a linha pela agulha e começou a trabalhar em uma das imagens que o circundavam. Um rosa vermelho vivo. Rosas, fulgores das estrelas e sóis radiantes se alternavam com margaridas, rubores do coração e arabis, tudo separado por vinhas de urtica e roseiras bravas e espinhos compridos. Quando completa, seria uma peça perturbadora. Antes que tivesse terminado meia pétala de uma rosa, um lampejo de movimento refletido na tampa achatada da caixa de linhas lhe chamou a atenção. Tinha sido posicionada com todo cuidado para refletir a entrada. Ela não levantou a cabeça do bastidor. Alana estava parado, olhando feio para as costas dela. Katsune deu continuidade ao trabalho lento com a agulha, mas ficou observando o reflexo com o canto do olho. Por 2 vezes, Alana esboçou meia volta, como quem ia embora, até que por fim parou, visivelmente criando coragem. Entre, Alana. Ainda de cabeça baixa, Katsune apontou para um lugar bem à sua frente. Fique ali. Ela abriu um sorriso irônico quando Alana se sobressaltou de susto. Ser uma lenda tinha suas vantagens. Era raro as pessoas enxergarem o óbvio ao lidar com uma lenda. Alana adentrou o cômodo a passos largos, as saias de seda farfalhando, e tomou o lugar que Katsune indicara, mas havia um quê de mau humor em seus lábios crispados. Por que você insiste em me atazanar? Não posso lhe falar mais do que já falei, e mesmo que pudesse, não sei se falaria. Ele pertence a... Ela interrompeu a frase de maneira abrupta e mordiscou o lábio inferior, mas teria dado no mesmo ir até o final. O garoto Altor pertencia a ela, era seu guardião. Ela tinha a audácia de achar isso. Não contei a ninguém sobre seu crime, respondeu Katsune baixinho. Mas só porque não vi motivo para complicar as coisas. Levantando a vista para Alana, ela manteve o tom de voz calmo. Se você acha que isso significa que não vou picotar você feito um repolho, pense melhor. Alana enrijeceu. De repente, a luz de Saidar reluziu em volta dela. Se você quiser mesmo ser uma idiota... Katsune abriu um sorriso frio. Não fez nenhum movimento para abraçar a fonte. Um dos enfeites que lhe pendia de seu cabelo, luas crescentes douradas entrelaçadas, estava frio contra sua têmpora. Por ora, você ainda continua com seu couro intacto, mas minha paciência não é infinita. Na realidade, ela está por um fio. Alana ficou dividida, alisando a seda azul sem nem se dar conta. De uma hora para outra, o brilho do poder se dissipou, e ela virou tão depressa a cabeça que fez balançar seu cabelo negro comprido. Não tenho mais nada a dizer. As palavras emburradas saíam atropeladas. Ele estava machucado. Depois já não estava. Mas não creio que o meu irmão o tenha curado. As feridas que ninguém conseguiu curar ainda estão lá. Ele fica zanzando por aí, viajando, mas ainda está no sul, em algum ponto de Ilian, acho. Mas essa distância poderia estar até em Tear, e eu não saberia dizer. Está tomado de raiva, dor e desconfiança. Não há mais nada a dizer, Katsune. Mas nada.
Atenta à quentura do cântaro de prata, Katsuen serviu uma xícara de chá e testou a delicada porcelana verde para ver se estava muito quente. Como seria de se esperar, em se tratando de prata, o chá esfriara depressa. Canalizando por um breve instante, ela tornou a esquentá-lo. A bebida escura tinha um sabor exagerado de menta. Na opinião dela, os carrianos pesavam a mão no hortelã. Ela não ofereceu uma xícara para Lana. Viajando. Como o garoto podia ter redescoberto que a Torre Branca havia perdido desde a ruptura? Mas você vai me manter plenamente informada, não vai, Alana? Não foi uma pergunta. Olhe para mim, mulher. Até se você sonhar com ele, eu quero todos os detalhes. Lágrimas contidas brilharam nos olhos de Alana. Você teria feito o mesmo no meu lugar. Kazuene a olhou feio por cima da xícara. Talvez tivesse. Não havia diferença entre o que Alana fizera e um homem que pegava uma mulher à força. Mas, pela luz, ela talvez tivesse feito se acreditasse que aquilo a ajudaria a atingir o seu objetivo. Agora, já nem cogitava mais obrigar a Alana a lhe passar o velo, provado como estava como aquilo não servia para controlá-lo. Não me deixe esperando, Alana, ordenou com um tom de voz gélido. Não tinha nenhuma simpatia pela outra mulher. A Alana era mais uma em uma sequência de irmãs, de Moiranha a Elaida, que estragara e piorar o que todas deviam estar consertando. Enquanto a própria Katsuen estivera por aí caçando primeiro Login acho que hablarem, e depois Masrinten. E isso não melhorava seu humor. Vou lhe manter plenamente informada. Alana suspirou, fazendo bico feito uma garotinha. Katsuen estava louca para lhe dar uma bofetada. A Alana já usava o chale havia mais de 20 anos e devia ser mais madura que isso. Mas, claro, ela era arafeliana. Em Farmading, poucas garotas de 20 anos ficavam tão emburradas e faziam tanto beicinho quanto uma arafeliana fazia até em seu leito de morte. De repente, os olhos de Helena se regalaram, alarmados, e Katsuen viu um segundo rosto refletido na tampa da caixa de linhas. Devolvendo a xícara à bandeja e pondo o bastidor em cima da mesa, ela se pôs de pé e se virou para a porta. Não se apressou, mas tampouco fez gracinhas ou jogos como fizera com Alana. Já acabou o que queria com ela, Aes Sedai? Indagou Sorilea entrando no aposento. A sábia grisalha de rosto enrugado se dirigiu a Katsuen, mas seus olhos não se desviaram de Alana. Marfim e ouro tilintaram baixinho em seus pulsos quando levantou as mãos à cintura, fazendo o chale escuro escorregar para os cotovelos. Quando Katsuen confirmou que de fato já havia terminado, Sorilea fez um gesto brusco para Alana, que saiu a passos largos do cômodo. Saiu marchando, talvez fosse uma definição melhor, a irritação fechando-lhe o semblante. Sorilea franziu o cinho para verde. Katsuen já encontrara a mulher antes, e haviam sido encontros interessantes, ainda que breves. Não conhecera muitas pessoas que considerara formidáveis, mas Sorilea era uma delas. Talvez fosse até páreo para ela, de certo modo. E também suspeitava que a mulher tivesse a mesma idade que ela, possivelmente até mais, o que esperar encontrar. Tão logo Alana desapareceu, Kiruna surgiu à porta, andando rápido, e espiando o corredor na direção por onde Alana seguira. E trazendo uma bandeja dourada, intrincadamente trabalhada, onde se via um cântaro dourado de gargalo alto, ainda mais elaborado, e 2 destoantes copinhos de cerâmica branca envernizada. Por que Alana saiu correndo? Questionou Kiruna. Eu teria vindo mais rápido, Sorilea, mas... Foi então que viu Katsuen e suas bochechas ganharam o tom carmesim mais intenso possível. Era estranho ver aquela mulher escultural constrangida. Põe a bandeja na mesa, garota, e vá atrás de Shailin, ordenou Sorilea. Ela está esperando para ministrar suas aulas.
Com movimentos rígidos e evitando os olhos de Katsuen, Kiruna depositou a bandeja. Quando já se virava para sair, Sorilea pegou-a pelo queixo com seus dedos compridos. Você começou a se esforçar de verdade, garota, disse-lhe com firmeza sábia. Se continuar assim, vai se sair muito bem. Muito bem. Agora vá. Shailin não é tão paciente quanto eu. Sorilea acenou para o corredor, mas Kiruna ficou ali parada, encarando-a por um momento, uma expressão esquisita no rosto. Se Katsuen tivesse que apostar, diria que Kiruna gostou do elogio e ficou surpresa por gostar. A mulher de cabelo grisalho abriu a boca, no que Kiruna despertou e deixou o cômodo apressada. Um espetáculo notável. Acha mesmo que ela vai aprender o seu jeito de tecer saidar? Perguntou Katsuen, disfarçando sua incredulidade. Kiruna e as outras haviam lhe falado das aulas, mas muitas tecituras das sábias eram bem diferentes das que ensinavam na Torre Branca. A primeira maneira como se aprendia a fazer tecituras marcava a pessoa. Aprender uma outra maneira era praticamente impossível. E até quando dava para aprender, essa segunda maneira de tecer quase nunca funcionava tão bem. Era um dos motivos pelos quais algumas irmãs não queriam receber bravias na torre, não importava a idade. Muito talvez já tivesse sido aprendido, e desaprender não era possível. Sorilea deu de ombros. Talvez. Aprender uma segunda forma já é difícil sem toda a gesticulação que vocês, a Aes Sedai, fazem. O principal que Kiruna Nashman deve aprender é que é ela que comanda seu orgulho, não o contrário. Quando aprender isso, vai ser uma mulher muito forte. Puxando uma cadeira para a frente para a de Katsuen, ela olhou cheia de dúvidas para o objeto e então se sentou. Parecia quase tão retesada e desconfortável quanto Kiruna se mostrara, mas fez um gesto autoritário para que Katsuen se sentasse. Era uma mulher determinada e acostumada a dar ordens. Ao tomar sua cadeira, Katsuen conteve uma risadinha pesarosa. Era bom ser lembrada de que, bravias ou não, as sábias estavam longe de ser selvagens e ignorantes. Claro que sabiam das dificuldades. Quanto à gesticulação, Katsuen vira pouco as sábias canalizando, mas percebera que elas criavam algumas tessituras sem os gestos que as irmãs usavam. A gesticulação não fazia parte da tessitura propriamente dita, mas de certa forma fazia, já que era parte do aprendizado de tecer. Podia ser que, no passado, tivesse havido Aes Sedai capazes de, digamos, lançar uma bola de fogo sem fazer nenhum tipo de movimento de arremesso. Mas, se fosse o caso, já estavam mortas há muito tempo, levando junto seus ensinamentos. Nos tempos atuais, algumas coisas simplesmente não tinham como ser feitas sem os gestos apropriados. Algumas irmãs afirmavam saber identificar quem ensinaram uma outra irmã a partir dos movimentos usados em determinadas tessituras. Ensinar qualquer coisa a qualquer uma das novas aprendizes tem sido difícil, na melhor das hipóteses, prosseguiu Sorilea. Não falo como ofensa, mas parece que vocês, a Aes Sedai, fazem um juramento e logo em seguida tentam driblá-lo. A Lana Mosvani é especialmente difícil. De repente, seus olhos verdes fitaram Katsuen duramente. Como podemos punir as falhas teimosas dela, se isso implicar em fazer mal ao cara carne? Katsuen cruzou as mãos no colo. Não foi fácil disfarçar a surpresa. O crime de Alana já não era mais segredo. Mas por que a mulher a deixara saber que ela sabia? Podia ser que uma revelação pedisse outra. O elo não funciona assim, respondeu Katsuen. Se você a matar, ele morre, na hora ou pouco depois. Fora isso, ele vai ter ciência do que acontecer com ela, mas não vai sentir de fato. E, longe como ele está agora, só vai ficar vagamente ciente, no máximo. Sorilea sentiu devagar. Os dedos tocaram a bandeja dourada em cima da mesa e então se afastaram.
Seu semblante era tão indecifrável quanto o rosto de uma estátua, mas Kazuene suspeitava que Alana teria uma surpresa desagradável na próxima vez que deixasse seu temperamento explodir ou desse um de seus chiliques arafelianos. Mas isso não era importante. Só o garoto importava. A maioria dos homens só aceita o que é oferecido a eles, caso pareça atraente e agradável, disse Sorileia. Chegamos a pensar que fosse o caso de Randall Thor. Infelizmente, agora é tarde demais para mudar o caminho em que estamos. Hoje em dia, ele suspeita de tudo o que lhe oferecem abertamente. Então, se eu quisesse que ele aceitasse alguma coisa, fingiria que não quero que ele tenha essa coisa. Se quisesse ficar perto dele, fingiria indiferença quanto a vê-lo. Mais uma vez, aqueles olhos verdes encararam Kazuene de modo penetrante. Não para tentar ler seus pensamentos. A mulher sabia, em parte pelo menos, o suficiente ou demais. Ainda assim, Kazuene sentiu a emoção de uma oportunidade. Se tivesse alguma dúvida de que Sorileia estava sondando, já não tinha mais. E não se sondava ninguém daquela maneira a menos que se esperasse algum tipo de acordo. Você acredita que todo homem precisa ser duro? Questionou ela. Estava se arriscando? Ou forte? Pelo seu tom de voz, deixou bem claro que eram coisas diferentes. De novo, Sorileia tocou a bandeja. Um sorriso discretíssimo talvez tivesse curvado seus lábios por um instante. Ou não. A maior parte dos homens acha que os dois são a mesma coisa, Kazuene Melaidrin. Os fortes resistem, os duros se quebram. Kazuene respirou fundo. Um risco que ela teria repreendido qualquer uma por correr. Mas ela não era qualquer uma, e às vezes era preciso assumir riscos. O garoto confunde as duas coisas. Ele precisa ser forte e acaba se tornando ainda mais duro. Duro demais até, e não vai parar até que alguém o pare. Ele já não sabe mais rir, a não ser com amargura. Já não lhe restam mais lágrimas. A menos que ele reencontre o riso e as lágrimas, o mundo está diante de uma tragédia. Ele precisa aprender que até o dragão renascido é de carne e osso. Se for a Tarmongaidon como está, até a sua vitória pode ser tão sombria quanto uma derrota. Sorileia escutou com atenção e permaneceu um silêncio mesmo depois de Kazuene ter terminado. Aqueles olhos verdes a examinavam. Seu dragão renascido e sua última batalha não estão nas nossas profecias, disse ela por fim. Já tentamos fazer Randall Thor reconhecer seu sangue, mas temo que ele nos veja apenas como mais uma lança. Se uma lança quebra na sua mão, não se fica de luto por ela antes de pegar outra. Pode ser que eu e você estejamos mirando em alvos não muito distantes. É possível, concordou Kazuene com cautela. Até alvos a apenas um palmo de distância podiam ser bem distintos. De repente, o brilho de Saidar circundou a mulher de rosto enrugado. Ela era fraca a ponto de fazer Daijian parecer ao menos moderadamente forte. Mas, em todo caso, a força de Sorileia não se encontrava no poder. Algo que você talvez ache útil, disse ela. Não consigo fazer funcionar, mas posso tecer os fluxos para lhe mostrar. E foi o que ela fez, criando frágeis fios que se encaixavam e se dissiparam, fracos demais para dar resultado. Chama-se viagem, explicou Sorileia. Dessa vez, o queixo de Kazuene caiu. Alana, Kiruna e as demais negavam ter ensinado às sábias como se unir, assim como várias outras habilidades que as mulheres de uma hora para outra pareciam ter. E Kazuene presumira que as Aiel haviam conseguido arrancar esses conhecimentos das irmãs mantidas presas nas tendas. Mas aquilo era impossível, ela teria dito. Mas tampouco acreditava que Sorileia estivesse mentindo. Mal podia esperar para tentar ela mesma a tessitura. Não que fosse tão útil assim de imediato. Mesmo que soubesse exatamente onde aquele garoto desgraçado estava, tinha que fazê-lo vir até ela. Quanto a isso, Sorileia tinha razão.
É um presente incrível, disse ela devagar. Não tenho nada para lhe dar que possa se comparar. Dessa vez, não houve nenhuma dúvida de que um sorrisinho sutil brotou nos lábios de Sorelê. Sabia muito bem que Kazuene estava em dívida com ela. Erguendo o pesado cântaro dourado com as duas mãos, a mulher se serviu com cuidado os copos brancos, com água pura, sem derramar uma gota. Ofereço a você um juramento de água, disse ela em tom solene, pegando um dos copos. Com ele, nos unimos como uma só para ensinar risos e lágrimas a Randy Altor. Ela deu um golinho e Kazuene fez o mesmo. Unidas como uma só. E se seus alvos acabassem se mostrando distintos? Kazuene não subestimava Sorilea como aliada nem como oponente, mas sabia qual alvo deveria ser atingido a qualquer custo.